Shalom, shalom, Adonai. Deus os abençoe. Saudações em Cristo. Pastor Ronaldo, aqui com você no canal de bênção pelo alcance da Palavra de Deus. Com muita alegria, como sempre, trazemos início nossas considerações. Trazemos uma saudação calorosa a você. Dedicamos, externamos todos o nosso respeito, nossa consideração e elevada estima a você que tem dedicado o seu tempo para ouvir as mensagens de Deus da Bíblia Sagrada através da nossa vida, através desse canal, dos ministros que aqui atuam pela vontade de Deus. Quero deixar aqui o meu agradecimento, externar de princípio, para que eu não esqueça no final, tá bom? A minha consideração, a minha satisfação, a minha gratidão pela sua vida. Todos vocês. Quero agradecer. O último vídeo tivemos aí um pico de praticamente 1.500 visualizações, ou seja, os irmãos deram seu like, os irmãos compartilharam, os irmãos contribuíram e mais pessoas estão conseguindo visualizar os nossos vídeos, ou seja, recebendo uma palavra de Deus. E eu estou muito feliz por isso e eu quero externar isso aqui nesses minutos iniciais do nosso vídeo de hoje. Amém? Muito grato de coração por você fazer parte da nossa vida, do canal de bênção pelo alcance da Palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Sei que você gosta de tema polêmico, sei que há temas curiosos e há temas preocupantes, há temas que se tornam grandes dilemas na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas estão intrigadas com muitos temas que a Bíblia traz e que a pessoa não consegue obter respostas. E o tema de hoje é um tema bastante polêmico. Com certeza, pessoas que vão me ouvir neste rápido vídeo podem até mesmo discordar de mim. Existe na Terra muitos ensinadores que trazem doutrinas diferentes daquela que eu vou explicar aqui, tá bom? Mas eu quero deixar bem claro que você tem toda a liberdade para aprovar ou não aprovar, tá bom? Para que você possa concordar ou não comigo. Mas é importante que você ouça, porque se você ouvir a palavra, ela vai fazer algo especial na sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Você é autônomo. Sempre deixamos ali o local para o comentário. Tem um likezinho assim, ó, concordando, achando bacana, legal o nosso vídeo, aprovando. Mas também tem aquele likezinho para baixo. Você tem toda a liberdade de se manifestar, de se expor como você sentir no seu coração. Respeitamos a sua posição. Amém? Um grande abraço para todos aqueles que nos acompanham aqui no canal de bênção, que são de outros países, que são de outros estados. Que Deus abençoe vocês e a vossa casa. Glória a Deus. Grande abraço do pastor Ronaldo, pastor presidente da Igreja Evangélica de Cristo em Ubatuba. Deus os abençoe. Vamos à mensagem então? Vamos comigo? Vamos lá. O nosso tema de hoje, o nosso diálogo de hoje com a Bíblia vai ser sobre o medo da morte. O medo da morte, é isso mesmo. Sei que agora, quem sabe, eu deixei você bem, ó, o medo da morte. Quantas pessoas têm medo da morte? Por que ter medo da morte? Como eu entendo a morte? Presta bem atenção neste tema. Percorra comigo esses minutos, a fim de que nós possamos esclarecer alguns pontos importantes para que você possa vencer o medo da morte. Este é o tema oficial na nossa mensagem de hoje. Como vencer o medo da morte? Repita comigo. Como vencer o medo da morte? Beleza? Vamos então à mensagem de hoje. Vamos fazer uma breve oração. Pai Celestial, nós te louvamos, te glorificamos. Essa é a tua palavra, este é o teu povo, meus irmãos queridos, espalhados sobre a terra. Obrigado, Jesus, pela rede social, que é uma bênção para que nós possamos, estando aqui, alcançar muitas pessoas em seus lares, em seus veículos, em seus trabalhos. Pai querido, com a tua palavra, obrigado, Jesus, que o coração de cada um, Senhor, esteja como terra fértil, que o Senhor tome a minha vida e não me deixe falar de mim, dos meus conceitos, das minhas ideologias, mas da tua verdade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos à palavra? Então preste atenção, eu vou tornar a citar o tema novamente. Como vencer o medo da morte? Se eu perguntasse para você agora, você tem medo de morrer? Você tem medo da morte? Parei um pouquinho.
só para ver qual seria a sua resposta. Lógico que eu não posso ouvir a sua resposta, mas com certeza algo brotou aí no seu coração. Ao longo desses 25 anos, para quem não me conhece, eu sou funcionário público e atuo na área funerária, administrando os 5 cemitérios de Ubatuba, tá bom? Cuidando de toda a área funerária. Então, todos os dias eu lido com a morte. Pessoas enlutadas, pessoas sepultando seus entes queridos. E ao longo desses 25 anos, eu venho presenciando pessoas que se deparam diante de mim com muitas perguntas dentro da sua mente, em busca de respostas que não encontra. São tantos e tantos porquês. Por que, Senhor, levou meu marido? Por que, Senhor, o meu filho era tão jovem? Por que, Senhor, teve que ser assim? Por quê? E são tantas perguntas que parece que ficam sem respostas. E hoje nós vamos observar em alguns versículos da Bíblia o que o Senhor fala sobre a morte. Deus, em Jesus Cristo, pela atuação do Espírito Santo, nos ensina, em alguns versículos da Bíblia, a entender o que é morte e a não temê-la, em nome de Jesus. Amém? Vamos à palavra de hoje? Então presta atenção. Primeiramente, a humanidade, de uma forma, num contexto geral, a humanidade teme a morte. Eu estou me dirigindo aqui, quem sabe, a pessoas, e se você for honesto dentro de você, mesmo como cristão, tenho me deparado também, não só nesses 25 anos de funcionário público atuando nesta área funerária, mas também há 23 anos desses 25 pastoreando ovelhas, pastoreando pessoas, cuidando de pessoas preciosas e cuidando de crentes. E nesses 23 anos pastoreando, cuidando, ensinando, pregando a palavra, eu me deparei também com uma grande massa de pessoas, ainda que cristã, ainda que com anos servindo a Jesus Cristo, defendendo o cristianismo e a bandeira do Evangelho. Quando deparamos com essas pessoas na profundidade das suas emoções, dos seus sentimentos, nós percebemos que elas carregam dentro de si um medo da morte. E quando nós vamos observar isso num contexto geral agora, crente e não crente, as pessoas espalhadas pelo mundo, nós, fazendo uma rápida pesquisa na nossa mente, nós compreendemos que as pessoas têm medo da morte em duas modalidades, em 2 pontos. Se divide o medo dessas pessoas em 2 pontos. O primeiro ponto do medo das pessoas concernente à morte é elas têm um medo de serem surpreendidas a dar de frente com a morte, debaixo de muita dor, muito sofrimento e muita angústia. Há pessoas que têm medo da morte no primeiro ponto, na primeira dimensão, porque tem medo de sofrer muito para se deparar com a morte, ou seja, ter uma morte de muito sofrimento e muito dolorosa. Então pessoas temem a morte porque temem a dor, porque temem a angústia, porque temem o sofrimento pelo qual a morte pode gerar. Então o primeiro ponto é esse: as pessoas temem a forma ou como se depararão de frente da morte, como chegarão, como serão surpreendidos, e tem medo de ser muito doloroso o seu encontro com a morte. Segundo ponto, ou segunda dimensão que as pessoas acabam temendo a morte, é a dimensão, essa, numa unanimidade, é por não compreender, ou pela incógnita de não saber certamente, com convicções, o que vem ou o que segue depois da morte. Alguns até dizem desta maneira: como que eu saberei o que há depois da morte, se ninguém voltou de lá para contar a sua experiência? Não há ninguém que, tendo passado pela morte, tenha voltado, assim diz o mundo, para contar a sua experiência e, quem sabe, esclarecer muitos pontos que são pontos de dúvidas na mente de muitas pessoas. A humanidade, no contexto geral, falando, crentes e não crentes, muitos carregam sobre si este pensamento. Como não temeria eu medo da morte, sendo que eu não sei o que há depois da morte, ou essa experiência da morte, porque ninguém veio de lá para contar? Então, primeiro ponto, a morte pode ser muito dolorosa. Eu posso
sofrer muito, sofrer tamanha angústia e dor para morrer. Esse é o primeiro ponto de medo. O segundo ponto é, ainda que eu morra, mas o que acontecerá depois? O que há depois da morte? Alguns que trazem doutrinas de reencarnação e de aperfeiçoamento, evolução após a morte. Nada disso a Bíblia traz como parâmetro. Mas hoje nós vamos esclarecer um pouco, e eu tenho certeza que muitas pessoas que têm medo da morte, por essas duas modalidades hoje que estão comigo, crente e não crente, irão se tranquilizar. O seu coração vai estar tranquilo e você não temerá mais a morte, porque existe um Deus que tem resposta para todas as suas perguntas. Amém? Então a humanidade, ela teme a morte por essas duas modalidades. Mas o que a Bíblia diz para mim sobre morte? Para que nós possamos entender a palavra morte, primeiro nós vamos entender o início da vida. E ao mesmo tempo que a Bíblia apresenta o início da vida, a Bíblia também apresenta o fim da vida. Olha que interessante, querido. A Bíblia é sagrada. Por isso que é muito importante, e eu sugiro a você, caro amigo, amiga, irmão e irmã, não importa a religião, a crença a qual você pertença, eu sugiro a você a pegar a Bíblia e começar a estudá-la, observá-la, fechar os teus olhos e pedir ao Deus soberano discernimento para interpretar a palavra na sua exegese genuína e compreender porque a vida e a morte, o início e o fim, estão estabelecidos pelo Deus da Bíblia. Então vamos compreender isso? Gênesis capítulo de número 2. Vamos dar uma passeada na palavra. Eu gosto de passear na Bíblia. Amém? Você gosta? Glória a Deus. Eu tenho certeza que se você não gosta ou se você é indiferente quanto a isso, você, se continuar conosco no canal de Bênção, você vai pegar um grande prazer de meditar na Bíblia de noite e de dia e de noite. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7, fala sobre o início da vida, ou seja, a formação do homem. Deus criou o homem. Primeiro Deus no início criou os céus e a terra, né? Está lá no livro de Gênesis, que é o livro da origem, do início. Diz o quê? Que no início criou o Senhor o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia água sobre a... Enfim, ele vem criando todas as coisas, ele diz, haja e houve, haja luz, haja separação. Ele cria todos os animais, ele cria a vegetação, ele cria tudo, e depois ele cria o homem. Origem e início da vida. E olha como que é que a Bíblia descreve isso. Presta atenção nos detalhes. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. E formou o Senhor, Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, ou o espírito. Aquilo que nós chamamos de espírito, o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Em outra tradução diz que o homem se tornou alma vivente. Então olha que coisa linda. Meu Deus, que maravilha. Então Deus formou, como alguns usam o termo, né? Ele foi lá e fez um boneco de barro, pegou o pó da terra, fez um boneco de barro e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, que chamou de espírito. E o homem, depois que recebeu o fôlego de vida, o espírito, ele se tornou alma vivente. E aí entra a tricotomia humana, o homem formado de espírito, alma e corpo. Então aqui dá a origem, né? Deus faz o homem se torna alma vivente, e o homem passa a desfrutar de uma comunhão com Deus. Eu quero lembrar você, ou ensinar você, que aqui quando Deus cria o homem, Ele cria o homem perfeito. Aqui não havia pecado, não havia morte, não havia medo, não havia dor, não havia nada disso. O homem foi projetado por Deus para viver para sempre. O homem foi projetado para não morrer. Deus criou o homem como sua imagem e semelhança o criou, para que o homem estivesse diante dele sempre, sem interrupção. Não havia morte, não havia dor, não havia doença, não havia nada das coisas que tanto nos assola hoje. Mas eu quero lembrar você, porque faz parte dessa introdução da vida, que Deus deu ordem para o ser humano.
Deus deu ordem para o ser humano que não comesse da árvore do meio do jardim. E o pecado que nasce no coração de um anjo, um querubim ungido chamado Lúcifer, que se tornou o diabo, o adversário, Satanás, ele ludibria ou se comunica com o homem através da mulher primeiro, e ali ele influencia a mulher e o homem a desobedecer a Deus. A Bíblia diz que o adversário, Lúcifer, já estava contaminado, porque diz a Bíblia que o pecado nasceu no coração dele. Ele foi criador dentro dele do próprio pecado. E aí ele vai e convence a mulher, que convence o homem, e eles desobedecem ao Senhor e eles pecam. E por causa do pecado, a morte chegou. Por causa do pecado, a morte chegou. Bem diz o profeta: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Mas vamos mais à frente para nós entendermos isso melhor. Então nós estamos diante da origem, ou seja, da criação, do início da vida do ser humano, da minha e da tua vida. Que coisa linda. Deus nos fez com muito carinho, conforme a sua imagem e semelhança. E vamos ver também o fim, porque após o homem pecar, a contagem regressiva começou, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando o homem peca, Deus já sabia que o homem teria um fim. O homem teria um fim, ou seja, a morte chegaria até ele. Porém, será que este fim é um fim eterno? Porém, será que este fim é um fim definitivo? Deus perder o homem para toda a eternidade? Perder um amigo? Perder a sua imagem e semelhança? Ou não? Vamos observar já já. A Bíblia fala que a morte chega por causa do pecado. Então a morte, ela é dura, ela é forte, ela vem, e por causa do pecado, ela leva. Mas existe alguém que já já nós vamos examinar, que venceu a morte. Oh, glórias! Aleluias! Vamos então ao fim. Vamos lá, início e fim. Eclesiastes. Eclesiastes, vamos ao livro de Eclesiastes. Oh, glória! Eclesiastes, aleluia, capítulo de número 12. Eclesiastes, capítulo de número 12. Sábio Salomão, inclusive o capítulo de número 7, ele vai falar que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa e banquetes, porque numa casa onde há luto, o homem vê o fim de todas as coisas, e ele aplica ao seu próprio coração. E com o abater do rosto, ou semblante de dor no rosto, se faz melhor o coração. Então olha o que o sábio Salomão, no final do seu livro, diz para nós. Diz assim: e o pó volta à terra, como o era, e o espírito volta a Deus, que o deu o fôlego de vida. Olha que coisa interessante. O pó volta ao pó, ou seja, e o corpo volta à terra, como era. Como ele pegou do pó da terra e fez aquele boneco que nós falamos, agora o corpo volta ao pó. E o espírito volta a Deus. Lembra? O Senhor sopra sobre as narinas do homem. O fôlego de vida veio dele. O espírito do homem veio de Deus. Veio de dentro dos pulmões de Deus. Ó. Então a Bíblia diz o quê? Que o corpo voltando ao pó, à terra, o espírito volta a Deus que o deu. E pronto. Ali é o fim. Ali é a morte. Ou seja, o espírito está com Deus, ao domínio de Deus, e o corpo volta ao pó. Então, o homem que veio do pó, volta para o pó. Então, a morte é um dormir, um sono. Vamos ver isso mais claramente na Bíblia. Nós temos a morte como um grande terror, porque não compreendemos, não temos esperança, não temos base para que possamos nos alegrar sabendo coisas maiores daquilo que tem chegado ao nosso conhecimento. Digo de uma forma geral, de uma forma ampla. As pessoas, falando eu, as pessoas que têm medo da morte. Quem sabe o medo da morte que você tem é porque você ainda não entendeu que a morte para Deus é tratada pelo menos 60 vezes na Bíblia como um sono. A grande morte, que é o temor de todos os homens, vamos dizer assim, é o pavor de muitas pessoas, até daqueles que não têm coragem de admitir. Em uma pesquisa diz que as mulheres, elas
sentem mais medo da morte do que os homens. Eu não posso afirmar claramente que isso é real, mas talvez isso seja uma conclusão pelo que as mulheres não têm dificuldade de admitir o seu medo. Quem sabe os homens sentem a mesma proporção, porém os homens têm uma dificuldade de admitir os seus medos. Mas a morte é o grande inimigo, ou o último inimigo, segundo a Bíblia, a ser vencido. O inimigo do homem é um inimigo tão temível, porque a morte é dura e é forte. Ela vem e ela leva. Porém, trago a você novamente, há uma esperança. Por quê? Porque nesta mensagem eu apresentarei a você aquele que venceu a morte. E não só a morte, mas o inferno. Porque a alma que pecar, essa morrerá. E morrendo em condenação de pecado, o inferno a espera. Então Cristo veio, desde a queda do homem lá atrás, com o seu plano de salvação. E ele elabora esse plano, a qual ele mesmo seria o autor na realização do plano, como cordeiro que foi morto e reviveu, como aquele que venceria a morte e o inferno, para nos dar vida e vida com abundância, e vida eterna, e nos trazer esperança no meio das desesperanças. Oh, glória a Deus e aleluia. Então, aqui nós vemos em Gênesis e Eclesiastes o início e o fim dos homens. Certo? Maravilha! E vamos ver o que mais segundo a palavra. O que a Bíblia diz agora, para nós sabendo que existe um começo, existe um fim. Nós vamos observar palavras de quem morreu e reviveu. Ao contraste do mundo que não acredita ou não tem informações o suficiente, dizendo, quem sabe, quem voltou do mundo dos mortos para me contar o que acontece lá. Quem voltou do mundo dos mortos para me dar esperança. Eu vou apresentar para você agora aquele que voltou do mundo dos mortos com a vitória em suas mãos. Aleluia! E com a vitória sobre o inferno e com a vitória sobre a morte. Glória a Deus. Vamos lá? Apocalipse. Vamos para Apocalipse. Oh, glórias. Fica comigo aí mais uns minutinhos. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 17. Amém? Está aí comigo? Presta atenção aqui. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 diz assim: E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra. Ele quem? Jesus. Presta atenção. Dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, o Criador de todas as coisas, aquele que é o primeiro e o último, aquele que não tem nem início e nem fim. Aleluia, louvado seja Deus. Ele diz o quê? Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, e o que vive. Fui morto, mas revivi, ou eis que vivo estou. Oh, aleluia, glória a Deus. Eis que vivo estou para todo o sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Olha que coisa interessante. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 17. João está ali na ilha de Patmos, escolhido por Deus